Uma vez eu me deparei numa situação, eu atendia e peguei uma amizade pessoal quando eu fui indagar, que eu falei, pô, tratando uma pessoa na cidade de Guararema. E ele era de São Paulo, aí eu fui, né? Na época não tinha esse mesmo acesso, né? Eu me lembro que eu tenho um irmão que na época era da polícia, eu falei, olha, eu tô atendendo o fulano assim, se assado, ele é de São Paulo. O quê? Eu tenho, não, ele é bicheiro de São Paulo, conhecido, e eu tratava com ele. Caraca. Juro. Me chamava de primo, me chamava para comer na casa dele. Eu falava, mas como que você, às vezes você tem uma ascensão dessa, não se imagina, né? Você está Aham. aqui, de repente você está numa outra cidade, a pessoa te abre as portas, tem uma afinidade com você, entendeu? É negócios, né? E aí quando eu saí dessa empresa, surgiram algumas oportunidades, eu fui chamado, na época, duas empresas do ramo, fui, já tinha uma previsão de não aceitar a proposta, mas educadamente fui até retribuir as indicações, né? E foi onde eu comecei a fazer negócio na rua e comprava e revendia, né? Enfim, essa empresa nossa, JP Decorações, ela se originou de uma loja, de uma empresa, você vê 80 anos de mercado, 80, 50 anos de mercado. Era uma grande distribuidora de São Paulo. E os meus dois ex-sócios trabalhavam. Então, o diretor dessa empresa, na época, como eu comprava muito deles em São Paulo e revendia aqui, ele Aham. até me indicou: por que vocês não montam em São José? Porque eles Caraca, iam sair do que da mercado. Eu hora. fui indicado, né? Fui indicado por um diretor de uma empresa assim, que era, diz você, fantástica na época. Aham. Comprava a produção inteira de ar-condicionado, de carpete, e eles saíram do mercado. Divergência de família, depois de muitos anos, eles saíram do mercado e como ele ia fechar a loja aqui em São José, ele deu esse primeiro respaldo para que a gente montasse, né? E eu não tinha nada a ver com a empresa. Eu fui indicado como eu comprava e revendia, ele achou que o meu perfil se encaixava. Na época a gente começou a usar o nome dele, chamava Casas Peckman, os mais antigos e talvez vão lembrar disso, que é muito tempo atrás, né? Foi daí que começou a JP Decorações, entendeu? Aí nós montamos, eu na época, mais dois sócios, e começamos aí, né? Aí, daí, JP. daí a gente veio até hoje, passado alguns anos, montamos uma filial, depois um sócio foi para tocar essa filial, fora de São José, depois fiquei com outro sócio, que depois de passar alguns anos também, a gente chegou à conclusão que, né, aliás, é um cara que eu admiro, adoro, a gente é Aham. parceiro, amigo, é meu concorrente direto, mas é um irmãozão meu,